Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e o entrevistado, falando sobre história, o que há de mais recente nas pesquisas no campo da área de humanas, mas também economia, política, o meio ambiente. E você é o nosso convidado especial, porque além de assistir o nosso programa, você também participa dando suas opiniões e sugestões de temáticas e autoridades, pesquisadores que a gente possa entrevistar. E hoje, quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Como é que você avalia o 1º de maio? Você é um trabalhador, você é uma trabalhadora, não importa qual área você atue, mas é sempre bom lembrar o papel da classe trabalhadora no fortalecimento da democracia, no desenvolvimento econômico, na melhoria das condições de vida das pessoas. A classe trabalhadora, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de qualquer país. E você? Como você se vê? Como você se enxerga na condição de trabalhador e trabalhadora? Hoje nós iremos bater um papo com uma liderança sindical sobre o 1º de maio. E você com certeza vai gostar. Não saia daí. Depois da vinheta, uma surpresa para você. No programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber o professor Jefferson Garrido. Jefferson é da área de comunicação, jornalismo, e hoje preside a Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Como líder sindical, como presidente de um dos sindicatos mais atuantes no Rio Grande do Norte, Jefferson vem desenvolvendo e vem lidando com os desafios do movimento sindical. Jefferson, amigo, seja bem-vindo, obrigado. Eu sei da sua agenda, da sua correria, dos seus compromissos, e você abriu uma brecha para bater um papo conosco nesse 1º de maio. Seja bem-vindo, amigo, e eu já começo, você vai dar suas boas-vindas, e já começo pedindo para que você fizesse uma avaliação do governo Lula e do governo Fátima, amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prezado Lemuel Rodrigues, nosso amigo de faculdade, nosso amigo de sindicato. É uma honra estar aqui no seu programa. Você que foi por 2 vezes presidente da nossa sindicato, da nossa UERJ, você que é uma liderança hoje em nossa universidade e está nos brindando, né, semanalmente com esse programa muito bom, do qual eu sou telespectador também, internauta do seu programa. E dizer que, para mim, é motivo de muita satisfação estarmos hoje, no 1º de maio, celebrando, né, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, principalmente nesse dia de desafios, né? Uma quarta-feira, feriado, e a gente, desde ontem, que estamos empenhados nessas manifestações, nesses movimentos. Ainda ontem estivemos juntos com outros sindicatos, outras centrais sindicais, ocupando as ruas e as vias principais de Mossoró, chamando a atenção da população, porque não é um dia só de comemoração, é um dia de luta, é um dia de muita firmeza, é um dia de relembrar a nossa condição de trabalhador e de trabalhadora. Então, para nós hoje, né, que fizemos ainda pela manhã um café da manhã, aqui na nossa sede do sindicato, recebendo o Sintauern, recebendo o Senasef, recebendo outros e outras colegas de sindicato, numa belíssima mesa redonda sobre sindicato em tempos de crise. Então, é muito gratificante, não é, coroar o dia de hoje, esse dia do trabalhador e da trabalhadora, estando aqui com você. Não é? Então, é uma satisfação e minha saudação aos colegas, a toda a comunidade dos internautas do seu programa, nossa saudação no dia de hoje, saudação aos sindicais. Nós temos visto, né, que o Brasil ele passou por uma fase de mudança, né, depois de 4 anos de um governo que realmente entrou para a história do nosso país,
andávamos todos nós em conflitos, andávamos todos nós ainda envoltos num pós-pandemia, né? Ainda mais com um governo que caçou muitas conquistas da classe trabalhadora. Né? A gente tem o MEC, principalmente, praticamente sucateado, né? A gente tem os movimentos sociais silenciados. A gente teve aí uma luta tremenda, né? Na área econômica também, contra o desmatamento da Amazônia. Então, nós viemos de um momento, de um governo que sucedeu o presidente Lula, de muita resistência, né? Muita resistência e muita luta, onde praticamente nós passamos 4 anos meio que perdidos, né? Sem rumo na política, sem rumo na economia, sem rumo na educação. A saúde praticamente foi esfacelada com o negacionismo das vacinas. Enfim, depois desse período de 4 anos, a gente começou a respirar um pouco mais aliviado, justamente porque acreditávamos num projeto diferente, porque acreditávamos que tínhamos tudo para ter, no mínimo, 4 anos de reorganização, de reconstrução e, acima de tudo, de manutenção, né, de busca das garantias sociais para o trabalhador e para a trabalhadora. E aí a gente se depara com um cenário agora em 2024, vários colegas, várias instituições em greve, né? Não só professores e professoras, mas técnicos administrativos. Temos acompanhado isso através do nosso sindicato nacional, o ANDES, que várias federais aderiram, né? Várias instituições federais aderiram ao movimento grevista, assim como temos aqui no Ceará, por exemplo, 3 estaduais, assim como tivemos no Piauí, a estadual, também buscando direitos, também tentando recompor essa perda tremenda nos salários, no poder aquisitivo e na qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente percebe, né, que os movimentos sociais têm um pouco mais de liberdade, porque a gente tem um governo que dialoga, a gente tem um governo que escuta, a gente tem um governo que entende o anseio da classe trabalhadora, porque é um governo que se configurou em ser um governo do trabalhador e da trabalhadora. Então, a gente é solidário, juntamente com o nosso Sindicato Nacional ANDES, à luta dos colegas, e a gente percebe que cada vez que os sindicatos e o governo sentam para negociar, há um certo avanço. Entendemos as dificuldades com que passa o Brasil, o Rio Grande do Norte também, entendemos a forma como o Congresso tem se comportado, assim como a nossa Assembleia Legislativa, e a gente tem visto esse desafio, mas temos visto, acima de tudo, como um desafio que nos garante, pelo menos, Lemuel, ser ouvidos, sentarmos de igual para igual na mesa de negociação. E é isso que a gente tem acompanhado com o ANDES. A gente tem acompanhado o desenrolar do movimento grevista, que nós somos solidários, não só as federais, mas também pelo setor das estaduais do nosso ANDES, e a gente tem visto que há uma preocupação, há uma contrapartida do governo em dialogar dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que está acessível às contas públicas. Então, a gente tem percebido que há uma contrapartida por parte do governo de acatar toda essa reivindicação dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação do país. Isso é um avanço. Acreditamos que as mesas continuam abertas para negociar e acredito que daqui a bem pouco tempo a gente vai ter uma contrapartida do governo e aí os colegas vão refletir e a gente vai continuar vigilantes, vai continuar na mesa constante de negociação, porque a gente sabe que não é só questão de salário, é salário e investimento e infraestrutura. E, acima de tudo, uma qualidade melhor no trato da educação. Então, a gente tem visto que o governo Lula tem avançado em algumas áreas, a concessão de bolsas, o próprio ProUni, o FIES, tem sido ampliado. A gente teve aqui no Estado agora, há alguns dias, o ministro Camilo Santana lançando o programa Pé de Meia, um programa que incentiva os jovens para que eles continuem estudando, não abandonem o ensino médio e o governo dá uma contrapartida. Porque a gente sabe, Lemuel, no meu tempo, no seu, de estudantes secundaristas, e até mesmo, né, universitários, a gente sofria muito, né, para ter que tentar manter os estudos e sem precisar abandonar por conta do trabalho. Nós somos de família humildes, aqui do interior do estado, então ou a gente estudava ou trabalhava. Conciliar era muito mais difícil. E quando a gente tem um governo que é sensível à questão não só do aluno, mas do ambiente familiar que esse aluno ele está inserido, a gente vê isso como um avanço. Embora
as forças tradicionais do Estado tenham se mostrado o contrário, inclusive até o próprio senador Marinho achando que vai, né, o senador Marinho querendo provocar a justiça para proibir um programa como esse. Então, assim, não é de se esperar, né, que parlamentares dessa alçada tentem contra a educação, mas a gente tem visto um grande avanço na área educacional, temos visto um grande avanço na área da saúde, as campanhas, as tentativas de fazer a população voltar a confiar nas campanhas, que foi tão negativo, que foi tão desmotivado no governo passado. A questão da economia, a gente consegue perceber que há um avanço, né, principalmente na reforma tributária que acabou de ser enviada ao Congresso, a regulamentação. A gente vê que há uma preocupação, por exemplo, com os mais pobres, com os itens da cesta básica, com o imposto zero. A gente tem visto a Petrobras com superávites nunca antes imaginados, sem aumentar muito, né, o preço dos combustíveis, mesmo sabendo do desmonte da Petrobras aqui no nosso estado, promovido pelo governo passado, mas a gente percebe que há um certo controle. Enfim, eu vejo com boas perspectivas. O governo Lula está no segundo ano, mas já deu sinais concretos que no terceiro mandato há uma preocupação maior com os mais necessitados, com a grande parte da população que passava fome. 33 milhões de pessoas no Brasil entraram para a lei de pobreza e está havendo resgate. Então, de forma geral, a gente sabe que tem muito a avançar, nós temos muito ainda a conquistar, mas temos esperança, estamos confiantes que o governo ele vai dar uma resposta positiva ao trabalhador, à trabalhadora, àquele pequeno produtor, àquele pequeno empresário que precisa ainda do apoio estatal, que precisa de políticas públicas para que a gente possa crescer e fazer com que o Brasil, que já está na 9ª posição mundial, possa subir, possa trazer mais qualidade de vida e nos recolocar novamente, Lemuel, nesse cenário internacional que o Brasil parece que passou 4 anos aí sendo motivo de chacota e até mesmo de vergonha. No plano estadual, a gente tem uma governadora também sensível, uma governadora que veio dos movimentos sociais, que veio do sindicato, uma governadora que entende, né, como educadora, a importância do papel da educação pública, gratuita, de qualidade. A gente está num estado onde, incrivelmente, o ICMS menor da federação é aqui no Rio Grande do Norte. Vários estados aumentaram as alíquotas, outros permaneceram em 20%, e aqui no Rio Grande do Norte houve uma retração, voltou para os 18%, menos investimento, menos dinheiro para o governo poder investir nas áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura, e, acima de tudo, para tentar colocar o Estado de volta, não é? Nesse patamar de desenvolvimento, né? Já que a gente já perdeu um pouco do petróleo, que foi privatizado. Mas, assim, a gente percebe a sensibilidade do governo Fátima, que vem sofrendo uma forte oposição, principalmente de setores da nossa mídia, a nossa mídia conservadora, que é ligada a grandes grupos políticos e econômicos, que vem tentando desqualificar, não é, a ação da governadora pelo fato de ser mulher, ser uma trabalhadora, nordestina, preta. A gente percebe todos esses atributos, né, negativos, travestidos de discurso de oposição, que a gente sabe, na verdade, que é uma tentativa de calar, né, o discurso que protege e que beneficia os mais necessitados. Então, o governo Fátima, que entrou para a história, principalmente para nós, o R, como o governo que mais foi sensível às lutas, às bandeiras e às causas da nossa universidade. Nós tivemos aí 3 grandes momentos do governo Fátima, né? Ela que é a nossa chanceler aqui da universidade, quando ela, num ato histórico, faz com que a lista tríplice seja esquecida na universidade, garantindo assim a legitimidade de quem ganhou a suma. Nós tivemos o nosso PCCR, o nosso plano de carreiras e remuneração, não só dos docentes, mas também dos técnicos, e a nossa autonomia, Legoa. Nossa autonomia, que é o nosso maior desafio hoje, a universidade gerenciar os recursos com responsabilidade, porque em 2025 nós temos a repactuação, onde vamos tentar fazer com que essa repactuação, ela, além de novos índices, que ela fique pelo menos mais 5 anos, para que a universidade possa continuar a gerenciar o seu orçamento. Não é uma atividade tranquila, eu reconheço, não é uma atividade fácil. A gente percebe que no Fórum de Servidores
de sindicatos aqui do Rio Grande do Norte, há uma insatisfação, não só por parte dos educadores, mas também os profissionais da área de saúde, porque o governo, ele quando arrecada menos, ele tem menos investimento para fazer e, principalmente, tem menos respostas positivas para dar aos sindicatos. Não é? Houve uma pressão muito grande, a governadora conclamou, o secretário conclamou para que pressionássemos a Assembleia, mas você vê que é um jogo tão cruel e desumano que a própria FEMURNE, que é a Federação dos Municípios, que também vai ter os seus repasses diminuídos, silenciou. Não houve essa contrapartida dos vereadores, dos prefeitos, em pressionar os seus deputados. Então, é um momento de extrema sensibilidade, né? Daqui a pouco a gente fala sobre a nossa campanha salarial da UERN, né? Mas é um momento de extrema sensibilidade, nós entendemos o momento que o governo passa, mas, acima de tudo, a gente mantém firme, né? Dentro do fórum dos servidores, dentro das categorias, mantendo a base, tentando fortalecer os movimentos, tentando fazer com que os colegas entendam que só a luta sindical é que transforma, só a luta sindical é que traz, né, verdadeiramente para o seio da classe trabalhadora, dos trabalhadores e das trabalhadoras, conquistas importantes. Não só novas conquistas, Lemuel, mas mantendo as conquistas. Então, de uma certa forma, a gente percebe que tanto a nível federal como a nível estadual há uma tentativa de diálogo, a mesa sempre está posta, colocada, e a gente vai fazer com que, tanto na esfera federal como na esfera estadual, a gente permaneça, né, vigilantes, mas, acima de tudo, confiantes que o governo, os dois governos, das duas esferas, têm essa sensibilidade de entender o anseio e de priorizar a classe trabalhadora do país e aqui do nosso estado. Estamos conversando com o professor Jefferson Garrido, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Jefferson, 1º de maio, todas as categorias de trabalhadores sempre ficam naquela expectativa de se comemorar. E a UERN, junto com outros sindicatos, fez uma atividade muito concorrida, com repercussão positiva, mas o que o professor, o que a professora, o que o técnico, o que outros trabalhadores, outras categorias, pode esperar, de fato, olhando para o cenário estadual e o cenário nacional? O que a classe trabalhadora pode esperar dos nossos governantes, dos nossos gestores, nesse 1º de maio? O dia está transcorrendo, muitas manifestações, muitas ações, não só em Mossoró, mas nas principais capitais, em outras cidades. E essas mobilizações, elas ficam só voltadas e fincadas nas mobilizações, ou você olha, você como liderança sindical, você enxerga algo de diferente nesse 1º de maio? O que há de diferente? Como você vê? Qual a expectativa que você tem para a classe trabalhadora nesse 1º de maio? Bom, é um momento de, como você mesmo disse, é um momento de conquistas, né, de comemoração. Mas, acima de tudo, Lemuel, é um momento de chamar a responsabilidade. Chamar a base e a responsabilidade, porque a gente só fortalece as ações do sindicato se a gente tiver uma base articulada, se a gente tiver uma base atuante e se a gente tiver uma base permanente. A UERN e o Sintauern realizaram pela primeira vez um evento coletivo, e um evento que marcou o 1º de maio dos servidores da instituição, tanto trabalhador da educação como trabalhador técnico e trabalhadora. Então, é um momento que a gente chamou a responsabilidade para discutir, que o momento agora, acima de tudo, é de união. Como eu falei ontem, dia 30, ocupamos o centro da cidade de Mossoró, justamente para tentar mobilizar, né, o trabalhador do comércio, o trabalhador da indústria, o trabalhador dos serviços, né, o trabalhador da educação, da saúde, o servidor público, a servidora pública. Ontem estávamos no centro da cidade com várias centrais sindicais, várias ONGs, justamente para dizer que é um dia de celebrar, mas é um dia de permanecer vigilante. E ainda há pouco, no café da manhã, na nossa mesa redonda, com os outros sindicatos, eu disse isso. É um 1º de maio para que a gente possa estar transferindo para um mês inteiro, se for possível, essa necessidade
de organização, essa necessidade de conscientização, a necessidade de mover aquele colega, aquela colega que ainda não acredita na luta sindical, mas que também é beneficiado quando a gente consegue com a manifestação, com a resistência. Então, é um momento que a gente tem para ir nos outros 5 campos, nas faculdades, aonde quer que a gente possa ir, que a gente possa, durante todo o mês de maio, ser essa voz para despertar esse colega, despertar essa colega, para entender que a Doer, nos seus 43 anos, todas as conquistas do trabalhador e da trabalhadora da universidade vieram com muita luta. Você é testemunha disso. Você fez parte da diretoria, de várias diretorias, você presidiu o nosso sindicato, e a gente sabe que nada cai de forma livre, nada cai de forma amigável. Infelizmente, é na base da luta mesmo, é na base do enfrentamento. A gente só consegue se a gente tiver consciência de classe e, acima de tudo, se a gente estiver pronto e unido para mostrar força e a gente tentar buscar aquilo que, para nós, é, no mínimo, uma forma de permanecer na luta e ter uma contrapartida para que a gente possa ter um pouquinho mais de satisfação e, acima de tudo, um pouco mais de estabilidade financeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos numa campanha salarial. Nós estamos no meio de uma campanha salarial. A Duerne criou uma comissão, a comissão, junto com a diretoria do sindicato, já teve a primeira reunião com a reitora. Nós entregamos uma série de reivindicações, não é só questão salarial, mas é um fruto da gestão do professor Neto Vale. A campanha salarial de 24 tem vários pontos que fala desde infraestrutura até segurança, saúde, qualidade de vida e bem-estar do trabalhador e da trabalhadora da universidade. Então, a gente está numa mesa de negociação, sabemos da dificuldade, como eu disse ainda há pouco, mas, acima de tudo, a gente tem consciência que a gente, pelo menos, senta para negociar. Que a gente parte do princípio defendido pela categoria, nós temos um índice defendido pela categoria, aprovado em assembleia, e é em cima dele que a gente vai, junto com a reitoria, junto com os colegas da comissão, negociar com a reitoria. Então, esse 1º de maio, hoje, é um dia emblemático. Emblemático porque a gente quer falar com cada um e cada uma daqueles que nos assistem nesse momento, para dizer do nosso comprometimento com a categoria. Eu hoje presido um sindicato que eu sempre fui base, Lemuel. Eu nunca fui nenhum quadro da Doerne, eu sempre fui base. No primeiro evento que participamos do Andes, em 2023, após a eleição e após a posse, a gente foi para a UFESA, teve um evento da Regional Nordeste 2, que a nossa vice-presidente, a professora Flávia Spinelli, e nós fomos conversar com o Andes e com os colegas que fazem a Nordeste 2, a regional, e o tema era justamente esse: como envolver a base, como fazer com que a base entenda a necessidade e importância do sindicato. E lá eu tive a oportunidade de dizer, olha, eu sou um fruto dessa tentativa, porque eu era a base. A nossa diretoria inteira era a base. Participamos de outras deliberações da universidade, chefias de departamento, comissões departamentais, em outras comissões importantes para o funcionamento da universidade, mas a gente era a base do sindicato. Estávamos nas lutas, estávamos pegando bandeira, estávamos fazendo pressão nas campanhas memoráveis, na governadoria, a polícia reprimindo, o governo dando as costas, e a gente, com o apoio do sindicato, não só nas questões das ações, mas, acima de tudo, na presença, no enfrentamento contra aquelas estruturas de poder que tentavam destruir e desqualificar a nossa UERN, o sindicato manteve-se firme. Então, eu sou fruto dessa organização da base. E assim como eu era base e hoje eu estou no sindicato, assim a gente tem a intenção de levar essa palavra, de levar essa preocupação para todos os nossos outros professores e professoras. Nós temos cerca de 20% dos nossos docentes que hoje já foram sócios e não é mais, ou então que nunca se associaram ao nosso sindicato. E esse é um desafio nosso. A gente quer trazer esse colega, a gente quer trazer esse professor e essa professora. A gente vai fazer um trabalho não só nos efetivos, mas também nos professores temporários. Porque nós hoje temos uma comissão permanente, criada também na Assembleia, para tratar de conquistas para os professores e as professoras temporários da nossa instituição.
E para isso, além disso, nós já estamos preparados para fazer uma grande campanha de mobilização para os novos docentes e as novas docentes, fruto do concurso do último dia 21 de abril. Então, a gente já está pronto. Essa campanha é intitulada Nós Somos a Duerne, né? Conheça o seu sindicato, qual a importância do seu sindicato, e nós vamos dar o start agora em maio, justamente nesse período onde a gente ainda vai estar com o dia de hoje muito presente nos nossos próximos dias, dizendo da importância e da necessidade, Leandro. É necessidade mesmo, que a gente só consegue na luta, a gente só consegue as conquistas na luta. E a luta, ela só tem um poder maior se a gente tiver uma base sólida, atuando e, acima de tudo, participando das atividades do sindicato. E hoje, para nossa surpresa, a gente também comemora que a Duerne é um dos maiores sindicatos como seção sindical do nosso ANTS, em termos de filiados, né? Então, a gente temos a grata satisfação de ter a ex-presidente do ANTS, a professora Rivânia, como ex-presidente do ANTS, ex-presidenta nossa aqui da Duerne. Isso mostra como o nosso sindicato ele tem esse respaldo e ele tem essa importância no cenário nacional do ANTS, e a gente está cada vez mais fortalecendo. Acabamos de vir no Congresso Nacional, o 42º aqui em Fortaleza. Recebemos o comunicado do CONAB, que vai ser em Belo Horizonte agora em julho. Então, estamos fortalecendo também o nosso sindicato nacional, justamente por esse viés, né, de comprometimento com a luta do trabalhador e da trabalhadora. Então, a nossa mensagem de hoje, do 1º de maio, é: o sindicato ele é forte, o sindicato ele é vivo, o sindicato ele é orgânico, o sindicato ele é independente de governos, de gestões de universidade, porque ele é um sindicato autônomo, mas ele só é fortalecido com a presença do professor e da professora. Digo isso da Duerne e também tenho a liberdade de dizer do Sintauerne, porque os colegas estão cada vez mais próximos, estamos fazendo um trabalho com os dois sindicatos, porque são duas categorias que têm que andar juntas, né, para trazer o melhor e para poder dialogar de igual para igual com a nossa gestão da nossa universidade. Estamos conversando com o professor Jefferson Garrido, presidente da Duerne, o Sindicato dos e das Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E estamos caminhando para o final já. Jefferson, a última pergunta para você. Você já fez alguns ensaios aí da luta. 2024 estamos em plena campanha salarial. E como você mesmo disse, campanha salarial não é só salário. Existem outras questões que, inclusive, vêm de gestões anteriores, como você mesmo disse. A gestão anterior do professor Neto Vale já vinha discutindo e construindo essa proposta, que agora está se consolidando na sua gestão, haja vista existir uma comissão que está discutindo amplamente essa campanha salarial com a gestão. O que a categoria pode esperar e quais os pontos principais dessa campanha salarial? Quais são os pontos principais que você pode dizer para a categoria e o que a categoria pode esperar de positivo nesse diálogo que está ocorrendo com a gestão da UERJ? A gestão do professor Neto Vale fez um excelente trabalho de mobilização, de consulta e de visita a todos os campos, todas as faculdades. Foi aberto um diálogo e foi construído a várias mãos um documento. E esse documento o professor Neto nos entregou em mãos no dia da nossa posse, dia 11 de setembro de 2023. E é esse documento que está subsidiando, Lemuel, não só a comissão que foi criada, né, o professor Márcio, da FAFIC, a professora Gláucia, do Serviço Social, o professor Otoniel, também da FAFIC, o professor Neto Vale também compõe essa comissão, o professor Márcio, também da FAFIC. Então, é uma comissão de 5 docentes, junto à diretoria do sindicato, e agora ampliada, né? Foi ampliada essa comissão com a presença de membros da gestão da universidade. Então, é um documento muito completo, é um documento que abrange não só a questão da infraestrutura da universidade, a necessidade da infraestrutura, a necessidade dos espaços, a necessidade de tecnologia que precisamos,
Desde a internet, que você sabe muito bem, a gente acabou de sair de um período pandêmico, de um período de reuniões remotas dos nossos departamentos, dos nossos consados, porque muitas vezes era inviável participar de reuniões remotas com a instituição, dentro da instituição. A internet caía, há um problema de cabeamento lá, a própria questão da energia elétrica, foi preciso fazer alguns reparos. Então, assim, nós queremos muito mais do que essa infraestrutura física. A gente quer um investimento também em bolsas discentes, bolsas não só para o técnico, né, como o plano deles garante, mas a ampliação do número de bolsas para colegas que estão em pós-graduação, não só aqui no Estado, mas fora do Estado e também no país. A gente quer ampliação desse número, a gente quer esse comprometimento de um acervo hoje cada vez mais moderno para a nossa biblioteca. A gente quer uma contrapartida da instituição no que diz respeito à produção de eventos científicos. Você sabe, a gente, na FAFIC, nós temos a nossa Semana de Humanidades, que é um evento belíssimo, um evento interdisciplinar, é um evento que traz pesquisadores, não só da nossa área, mas com outras áreas que dialogam com as ciências sociais e humanas, e é um evento que a gente faz na garra mesmo, na força, na determinação, porque todo e qualquer investimento hoje para evento é um investimento muito alto, não é? A gente sabe disso. Então, assim, a gente quer, acima de qualquer coisa, o comprometimento com a infraestrutura, tudo bem com banheiros, com laboratórios, com salas de aula cada vez mais com condições, com carteiras para tipos diferenciados de alunos, aluno destro, aluno canhoto, aluno que tem problema de obesidade, aluno que tem alguma comorbidade. Nós queremos uma universidade cada vez mais acessível, né, sem barreiras. Então, assim, esse é um desafio que a Duerne está, através desse documento que foi entregue à instituição, vigilando. Por quê? Porque é o ambiente de formação que nós precisamos sadio, de qualidade, não só para o professor e para a professora, mas também para o técnico e para a técnica e para os nossos discentes. Então, esse plano ele vai muito mais além do que uma recomposição salarial. Nós definimos o índice de 97% em cima do IPCA dos últimos 12 anos, não é? 10 de 2012 para cá. É em cima dele que a gente está discutindo com a universidade e a gente vai estar o tempo inteiro, não só nessa mesa de negociação, mas trazendo para a categoria aquilo que se discute, aquilo que se apresenta de contraproposta, e no final, Lemuel, quem vai decidir é a categoria que vai decidir em assembleia. A forma, o jeito, o tipo, né, de acordo que a gente vai fechar, diante de todos os pontos elencados, é a categoria que decide. E eu sempre tenho dito, e quando a categoria decide, quem votou a favor, quem votou contra, deixa a sua opinião pessoal no segundo momento e abraça a causa e a gente vai junto. Então, esse 2024 é importantíssimo que a gente não descuide da campanha salarial, atrelada a ela toda uma questão de infraestrutura, como eu já disse, toda uma questão de logística da universidade, não só do setor de transporte, também importantíssimo para nos permitir levar os discentes, levar os professores para eventos nacionais. A própria questão de utilização do orçamento participativo, discute-se, é uma forma democrática de falar como a gente apresenta, né, e como a gente traz à luz dos departamentos e das faculdades a discussão de o que investir, como investir, mas, acima de tudo, que esses recursos venham, que as definições aconteçam, que aquilo que foi definido como prioridade seja licitado e que venha dentro do exercício que a gente definiu nos nossos CONSADs e, acima de tudo, nos nossos plenários departamentais. Então, a Duerne está vigilante com essas questões departamentais, questões de infraestrutura, uma questão importantíssima, Lemuel, hoje, que a gente tem nos chamado nossa atenção, a questão da insalubridade. A gente tem colegas que precisam de insalubridade. Né? Alguns perderam, alguns tiveram a insalubridade questionada, e a gente está justamente tentando, né, com a nossa assessoria jurídica, tentar ser a voz desse colega e dessa colega, porque é direito do trabalhador. Né? Então, não é favor, é direito do trabalhador. A gente teve agora um embate em fevereiro com a nossa Procuradoria-Geral do Estado, onde a PGE trouxe uma série de determinações, uma série de impedimentos dentro da nossa autonomia financeira, administrativa e acadêmica.
A gente tinha, como você sabe, editais de eleição de chefe de departamento, diretor de faculdade, tudo precisando passar pelo crivo da PGE. A PGE, que na conversa com o procurador, em fevereiro, que nós tivemos, os dois sindicatos e a gestão, disse que é um quadro reduzidíssimo. E é um quadro reduzido e deixa a gente a mercê de longo tempo para que esses processos voltassem. E eu estou dizendo isso, Lemuel, que não é só essas questões administrativas acadêmicas, não. Progressão de colegas, liberação de auxílio-saúde, e outras conquistas que é direito do trabalhador, que a PGE entendeu que isso está dentro da alçada do cotidiano da universidade. E aí deliberou-se que todos esses procedimentos agora são atitudes internas e que não necessitariam passar pelo crivo da PGE. Só que para os colegas e colegas que já deram entrada, que o processo está lá 2, 3, 4 meses, tem que esperar esses processos voltarem para poderem ser implementados. Isso gera um pouco de angústia dos colegas e das colegas, que a gente está falando de direito, Cleber. Direito do trabalhador e da trabalhadora, o seu salário, a sua gratificação, a sua remuneração, o seu percentual de titulação ou de mudança de titulação e até de regime de trabalho, que é o direito do trabalhador escolher o seu regime de trabalho. Então, assim, são questões simples como essa, mas que afligem o nosso sócio, a nossa sócia, e a gente está vigilante. Então, 2024 é um ano de muita resistência, é um ano de muita negociação. A gente teme que, por ser um ano eleitoral e por ter um parlamento estadual como a gente tem, que isso venha a trazer algum transtorno, porque nós vamos precisar do parlamento, na hora que a gente está discutindo uma atualização do nosso PCCR. Os professores e as professoras que estavam, como você sabe, no último nível, era de junto 4, houve, com a implantação do plano, um retrocesso na questão desses professores, né, de onde eles estavam, no seu nível e na classe. Então, são discussões que a gente deve fazer, devem ser permanentes. Por quê? Porque vai necessitar de uma intervenção da Assembleia Legislativa. Já iniciamos esses contatos com a Assembleia. Eu acredito que foi uma vitória junto à PGE, né, essa busca para que a universidade tenha uma certa autonomia nesses processos internos, acadêmicos e administrativos, mas a gente vai estar permanente, estabelecendo contato com os deputados, principalmente aqueles deputados que são mais sensíveis à questão da UERN e à questão da educação, e nós vamos estar firmes, estar constantes, estar vigilantes, porque precisamos atualizar o nosso PCCR, precisamos dar resposta a esses colegas e a essas colegas que estavam num determinado patamar e o plano fez com que ele regredisse. Os aposentados já conseguiram, houve em fevereiro do ano passado, esse benefício para os aposentados, então eles conseguiram ir para o último nível, mas os professores da ativa ainda não conseguiram, principalmente aqueles que estão na iminência de aposentadoria. Então, o sindicato ele é vivo, ele é orgânico, repito, quando tem a presença do professor e da professora fortalecendo a gestão. Então, é esse apelo que a gente faz, que este 1º de maio seja um 1º de maio de muitas lutas, muitas conquistas. Tenham certeza que o nosso planejamento enquanto gestão para 2024 é o melhor possível. A gente está em pauta já para agora, para julho, a questão da construção do nosso auditório. Vamos fechar a nossa área de lazer e climatizar para que a gente possa oferecer melhores condições, uma forma mais agradável de trazer os colegas para as nossas atividades. Nós estamos iniciando agora, em maio, a partir de amanhã, a partir do dia 2, o ADUERN Vida Saudável, professor Lemuel, trazendo atividades físicas, trazendo atividades de aulas de canto, aulas de libra, aulas de violão, tentando fazer com que o associado tenha esse diferencial no seu sindicato e que venha usufruir. Nós temos uma sede belíssima, uma sede própria, fruto de muitas lutas, de muito investimento dos colegas nesses 43 anos, e a gente vai fazer com que a nossa sede seja ainda mais acessível e ainda mais pronta para o sócio e para a sócia. Você nos deu a grata satisfação de inaugurar o Espaço Multimídia Filipe Caetano, fazendo o seu projeto piloto belíssimo, parabéns pelo trabalho, e a gente está investindo naquele espaço para ser um espaço da comunidade da universidade.
para que a gente não deixe a desejar diante dos espaços multimídias que a gente tem na cidade, mas que sirva como um laboratório e uma forma de trazer os colegas para fazer as lives, para fazer reuniões por intermédio das redes sociais, para fazer podcasts, para gravar programas dos determinados projetos de extensão e de pesquisa que a gente tem. Então, todo esse olhar com a sede, com a infraestrutura, não só dessa parte tecnológica, mas da parte esportiva, tudo isso é para que a gente amplie, né, o leque de ações para o nosso sócio e sócia, trazê-los para dentro da nossa casa, fortalecer a luta para os embates que se avizinham em 2024 e já de olho em 2025, junto com a universidade para a questão de repactuação, né, repactuar os percentuais da nossa autonomia e aumentar essa forma de contribuição. Só com planejamento, só com ação e com a presença de todas e todos é que a gente consegue fortalecer a nossa luta. E como eu disse, é um sindicato enraizado na luta e a gente está fazendo de tudo para continuar fazer com que essa doença totalmente imbatível na sua determinação e na sua vontade de fazer o melhor por todos e por todas, sócios e sócias. E a gente conta, inclusive, com a sua experiência para estar junto com a gente, nos ajudando. Estamos concluindo o nosso bate-papo com o professor Jefferson Garrido, presidente da Duerne, o Sindicato dos e das Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Amigo, eu passo para você fazer suas considerações finais. Bom, 42 minutos de programa. Passa ligeiro, Lemuel. Eu acho que eu estou na área certa da comunicação, porque a gente fala, né? A gente fala e gosto muito da interação com você, porque a gente sempre aprende. A gente sempre aprende com a sua experiência. Conversávamos há pouco, antes do programa ir ao ar, você dizendo do seu vislumbre que você tem de várias áreas de conhecimento, que foge até as suas áreas, mas que a gente está vendo aí o seu acervo de livros, né? E a gente sempre tem o que aprender. Então, programas como esse, que nós estamos encerrando nesse momento, nos ajudam a ampliar o nosso olhar, né? A história não tem como mudar, mas a gente tem como mudar aquilo que não deu certo para que a gente possa ter um futuro melhor, ter um presente mais atuante e um futuro um pouco mais diferente. Então, parabéns pela sua iniciativa de trazer para nós temas relevantes, de trazer sempre uma entrevista interessante para que a gente possa crescer e ampliar nossos conhecimentos, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você, um colega trabalhador, né, um colega sócio do nosso sindicato, um ex-presidente, que entende a importância de dar voz aos movimentos sociais. Dissemos isso, né, ainda hoje de manhã, na nossa mesa redonda, a importância de se dar voz aos movimentos sociais, aos movimentos populares. E ainda ontem, no centro de Mossoró, com as outras centrais sindicais, com outros sindicatos, a gente disse: o investimento e o financiamento na luta dos trabalhadores é responsabilidade nossa também. Nós temos a obrigação de investir e de financiar a luta da classe trabalhadora, porque o empresário não financia, a mídia tradicional não financia, pelo contrário, desqualifica, gera na mente da população muitas dúvidas e mentiras quando diz que toda e qualquer manifestação causa transtorno social, mas a gente nunca viu nenhuma conquista se não for ocupando rua, se não for em movimento realmente que faça com que os empresários, os governos entendam que a classe trabalhadora, quando está unida, ela é muito forte. E essas lutas ela devem permanecer. Como eu já disse, durante todo o mês de maio, durante todos os dias do ano, porque toda vez que a gente vai dormir, agradecendo pelo dia, toda vez que a gente acorda, agradecendo por a oportunidade de mais um dia, a gente continua reafirmando que somos trabalhadores e trabalhadoras e só a luta pode mudar a situação. Então, meu abraço, meu muito obrigado e, acima de tudo, minha palavra ao trabalhador e à trabalhadora para que permaneçam firmes, não desista, resistência e ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigado, Lemuel. Um abraço. Obrigado, Jefferson. Obrigado a você que nos acompanha. Mas antes de encerrar, eu quero pedir a você que entrou, assistiu a entrevista com o professor Jefferson, ligado aí, mas não é inscrito no canal ainda. Não se esqueça de se inscrever no canal, socializar, acione o sino para receber
toda quarta-feira, 18 horas, o nosso programa. Não esqueça, a sua participação ela é fundamental, com sugestões de temas, sugestões de nomes de pessoas que possam participar, contribuir com o nosso canal. Existem outros canais, outros programas com esse mesmo perfil. Vá lá, assista, fortaleça a mídia alternativa. É importante para democratizar a comunicação. Muito obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até a próxima quarta-feira.